Tá, vamos lá então, pessoal. Só me falem, não fica mandando muita mensagem, porque se vocês mandarem muitas mensagens, não. Se vocês mandarem muitas mensagens, não. Vai começar a travar, possivelmente, beleza? E aí, como é que você tá, Igor? Vamos lá então, é o seguinte. Coloquei lá o título, nós vamos falar um pouquinho de direitos humanos para a OAB. Nós já fizemos algumas aulas. Então aqui, na verdade, é só uma revisão. Me convidaram para fazer uma revisão de 30 minutos. É uma coisa bem rapidinha. É só para a gente conversar um pouquinho antes de vocês deitarem, quem quiser assistir depois também, tá bom? Para a OAB, como eu falei, eu sou professor há muitos anos, sou policial também. Na polícia eu trabalho com combate a alguns crimes ligados a direitos humanos. Eu componho também muitos comitês de direitos humanos. Existem comitês de direitos humanos, depois a gente vai ver que esses comitês eles compõem a Política Nacional de Direitos Humanos, o Sistema Nacional de Direitos Humanos. Então eu componho o Comitê de Combate à Tortura, combate ao tráfico de pessoas, combate ao trabalho escravo, enfrentamento às violências sexuais de crianças e adolescentes. Já compus também alguns comitês em nível nacional e faço parte também de algumas associações ligadas a essas temáticas, beleza? Boa noite, doutor. Guarulhos na área. Seja bem-vindo, Guarulhos. Então vamos lá. Para a OAB, os 4 temas mais importantes, se a gente pudesse... eu tenho cara de 21? É isso aí, Igor. É o seguinte, eu tenho cara de 21, mas eu tenho 38 anos. Então, eu abraço pro pessoal de Macapá. Eu conheço Macapá, belíssima cidade. Eu fui no forte aí de Macapá uma vez, fui aí passear. Eu sou formado em Direito, fiz algumas pós-graduações e fiz mestrado também em Direitos Humanos. Então, eu concluí o mestrado em 2016 e estou começando agora o doutorado também. Para a OAB, a gente poderia dividir em 4 partes os temas de direitos humanos. O histórico e a teoria geral dos direitos humanos seria uma parte. O sistema de proteção global, regional e nacional seria uma outra parte. A Constituição de 88 e os direitos humanos, uma outra parte, e o Pacto de São José da Costa Rica. Boa noite, Carol. Se eu fosse chutar, são 4 partes, 3 questões, cada uma delas estaria numa dessas partes e uma ficaria de fora. A gente poderia fazer uma introdução sobre os direitos humanos. O que a gente vive hoje... Os direitos mais básicos que a gente tem são legados de uma luta histórica. Boa noite, Glória. Eu não posso dar boa noite para todos, senão a gente perde, é só meia hora. Boa noite, Adriano. Então, assim, é importante que inicialmente a gente tenha uma compreensão de que o que a gente vive hoje, a nossa luta diária, em busca de direitos que nos foram legados e que a humanidade conquistou, que várias comunidades lutaram. Esses direitos, eles advêm... parte deles do Oriente Médio, grande parte da Europa, alguns momentos da Europa e alguns documentos marcam essa luta e às vezes caem algumas questões históricas. Se eu fosse selecionar alguns documentos, eu selecionaria a Magna Carta de 1215, que traz ali o início do devido processo legal, um documento super importante que a nobreza da época obriga o rei João Sem Terra a assinar. Um outro documento que eu citaria importante é o Bill of Rights, de 1679. Bill of Rights, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa Declaração de Direitos. Então, o Bill of Rights em inglês também é um documento importante, especialmente no que tange as liberdades, liberdade de crença, que era uma discussão extremamente importante naquela época. O Bill of Rights... Alô, Pernambuco! O Bill of Rights a construção dele se dá numa época em que uma monarquia católica cai e uma monarquia protestante anglicana assume. Então, esse Bill of Rights tem muita importância. Acho que é bom dizer que existe um outro Bill of Rights que a gente não pode confundir com esse em inglês, que é o Bill of Rights dos Estados Unidos da América. As 10 primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos, a Constituição é de 1787. Mas as 10 primeiras emendas são de 1791.
Essas 10 primeiras emendas também são chamadas pela doutrina de Bill of Rights. Se eu fosse selecionar alguns documentos históricos, seriam esses. Também um outro documento extremamente importante é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa. Não sei se vocês vão se recordar. Logo após, Heitor Munhoz, grande abraço para você. Obrigado, você também. Tá travando aí ainda? Se estiver travando, eu vou tentar fazer em outro horário e a gente marca novamente. Então, assim, outro documento extremamente importante é a Revolução Francesa. É um documento que vem logo após a Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Minha primeira aula, espelho de bolsa. Então, assim, esse documento, ele tem extrema importância. Esse documento ele influencia a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Boa noite, Pires. Tá difícil, então, se tá travando, tá complicado. Boa noite, Salvador. Então, assim, um documento extremamente importante, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente esqueça o povo, André, é verdade, tem que esquecer, que senão não dá. A gente vai perceber que a prova da OAB, a maioria das vezes, ela pega questões na literalidade da lei. Quando ela pega questões históricas, às vezes ela confunde uma data com outra data. Então, conhecer essas Deu alguma coisa aqui. Tá. Vocês continuam me ouvindo? Porque aqui deu uma mensagem estranha. Tá. Então é o seguinte. Vocês conhecerem esses documentos básicos é extremamente importante. Então, a Magna Carta de 1215, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é extremamente importante. Porque ela influencia a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, por sua vez, influencia várias constituições do mundo. O artigo 5º da Constituição Brasileira, que é o artigo mais importante da Constituição, ele foi muito influenciado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi, por sua vez, influenciada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, esses documentos são importantes. O marco histórico da construção do que a gente chama de direitos humanos, com certeza é a Segunda Guerra Mundial, tem muitas questões relacionadas a isso. Esse termo, inclusive, direitos humanos, ele é um termo extremamente recente, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra marca a história da humanidade, especialmente do mundo ocidental, com muita força, porque milhões de pessoas morreram por serem simplesmente o que eram. Então, assim, milhões de judeus, dizem aí em torno de 6 a 10 milhões de judeus morreram apenas por serem judeus, ciganos, negros, toda a comunidade LGBT, pessoas eram exterminadas. Então, assim, na Shoah, também conhecida como Holocausto, muitas pessoas morreram e a guerra trouxe muitas barbaridades. A humanidade pôde ver o seu lado maléfico, pode olhar para o pior que há em cada um de nós, o pior que há em algumas construções humanas, em alguns governos ditatoriais, e a humanidade toma como objetivo construir um sistema e uma organização para a proteção dos direitos humanos e para a manutenção da paz. Então, a Segunda Guerra marca com muita força e tem algumas questões que falam sobre isso. Acho que é importante dizer que esse termo direitos humanos, no olhar de hoje, no olhar de um homem de 100 anos atrás, não seria o mesmo. O homem de 1800, para entender o que a gente entende por direitos humanos, ele entenderia a expressão direitos do homem e não direitos humanos. Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela inaugura esse termo direitos do homem. Na Revolução Francesa, esse termo era muito utilizado. E antes desse termo, não se utilizava nem direitos humanos nem direitos do homem. Antes era direitos naturais. Então, para entender o que a gente está entendendo, o homem de 1600, ele entenderia direitos naturais. Pós-Revolução Francesa, direitos do homem. Depois que surge direitos humanos com a ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU surge... a ideia da ONU ela é anterior à própria ONU. Nós tivemos várias instituições do início do século XX, por exemplo, a OIT é de 1919, a Liga das Nações é de 1919,
mas essa ideia de criar uma organização para a manutenção da paz, ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o presidente dos Estados Unidos à época, Franklin Delano Roosevelt, junto com o primeiro-ministro inglês, se reúnem em um navio no Oceano Atlântico e fazem um documento chamado Carta do Atlântico, e nesse documento eles iniciam o pensamento de criar uma organização internacional para a manutenção da paz. A ONU tem várias funções, mas a principal função dela é a manutenção da paz. A ONU ela é criada em 1945, o Brasil... Boa noite, Luiz. O Brasil ele faz parte da ONU desde o início, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é apenas de 1948. A ONU ela tem vários organismos dentro dela. Então, assim, tem a Assembleia Geral, que se reúne sempre em setembro, tem o Conselho de Segurança, que tem 5 membros permanentes, 10 membros rotativos, são 15 membros no total. Tem o Conselho Econômico e Social, tem o Conselho de Tutela, tem o Tribunal Internacional de Justiça e tem o Secretariado. Então, são 6 membros, a ONU se divide principalmente em 6 partes. E tem muitas agências que vocês estão acostumados e que vocês conhecem essas agências, que são ligadas à ONU. A Organização Mundial de Saúde, e aí várias outras agências. A FAO, que é ligada à alimentação, a UNODC, que é ligada a drogas e crimes. Então, assim, quando a gente trata de direitos humanos, a gente tem um sistema global que é regido pela própria ONU, que tem alguns documentos importantes. E a gente tem sistemas regionais. São 3 sistemas regionais. Um sistema europeu, um sistema africano e um sistema americano de direitos humanos. Então, o sistema americano ele é regido pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos. Ela tem 35 membros. O Brasil faz parte da OEA. Está travando muito? E aí, voltou ou não? Travou geral? Oi, oi, oi. E aí, travou? Voltou? Normal? Aí tá normal? Então eu vou continuar. Se está normal para algumas pessoas, eu vou continuar. Então é importante que a gente tenha um sistema, entenda que a gente tem um sistema global regido pela ONU. Esse sistema global ele tem alguns documentos que são os documentos importantes, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, e 2 pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, são esses 3 documentos mais importantes para o sistema global. Os sistemas regionais são 3, o africano, europeu e americano. No sistema americano, o documento mais importante é a Convenção Internacional, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Para a OAB, com certeza vai cair uma questão sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. É um dos temas mais importantes. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho dela. Na verdade, tem que dar tempo porque é uma das coisas mais importantes. Existem algumas discussões importantes em direitos humanos na teoria geral. A diferença de direitos e garantias. Lembra que direito é substancial, é matéria. Garantia é algo declaratório, assecuratório. A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Para alguns, direitos humanos estaria nas normas internacionais, direitos fundamentais seriam aqueles positivados em âmbito interno. Há uma discussão muito importante que não dá tempo de fazer aqui, porque ela é profunda, sobre o universalismo dos direitos humanos e o relativismo cultural. É importante que a gente concilie essas 2 questões. Há uma discussão sobre a origem, o fundamento dos direitos humanos. Também pode cair alguma questão sobre essa teoria geral, se o fundamento estaria no chamado justnaturalismo, ou seja, os direitos humanos eles são antecedentes, eles precedem, e se eles precedem, qual é a origem deles? A origem estaria na razão humana, a origem estaria no sagrado, a origem estaria numa ética superior, numa moral superior. Então esse seria o fundamento justnaturalista. O justpositivista acredita que direitos humanos é uma construção e que ele está na lei, e é a lei que determina se é direito ou não. Então, assim, são discussões importantes naquilo que a gente chama de teoria geral. Acho que é bom dar uma revisada, que a gente não pode perder uma questão em relação às características.
Lembra que os direitos humanos têm superioridade normativa, são direitos históricos, irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis, indivisíveis, complementares. Assim, são características que é importante dar uma olhada, isso é extremamente fácil, mas tem muitas questões que caem sobre características. Não dá para tempo de eu falar aqui, porque a nossa meta é apenas uma revisão de 30 minutos. Ele tem característica erga omnes, tem estrutura aberta, ou seja, a própria Constituição, lá no artigo 5º, num dos parágrafos finais, coloca ali que outros direitos poderão vir em tratados internacionais, esses direitos poderão ser acatados pelo ordenamento jurídico interno. Então, ele tem uma estrutura aberta, não é uma estrutura fechada. Ele tem aplicabilidade imediata, tem proibição do retrocesso. Alguém falou aí sobre a questão da Previdência. Como a prova já está pronta, a Previdência possivelmente não deve cair, porque a prova já foi feita, né? E a Previdência é uma discussão de agora. Com certeza a questão da previdenciária vai prejudicar muito os servidores públicos, aqueles que fizerem concurso, as pessoas em geral. Vou faço agora. Alguém pediu uma questão rápida sobre o concurso da PRF, está em andamento. Eu li hoje no sistema interno nosso que o processo que tinha ido para o Ministério do Planejamento voltou com pedido de outras providências, mas depois vai continuar. Com certeza esse concurso deve sair em breve. Mas voltando. Lembra que não pode retroceder direitos humanos, é algo que a gente vai conquistando e é daqui para frente. Não dá para retroceder. Então, assim, a proibição do retrocesso, chamado efeito Cliquet para os franceses. Direitos humanos têm eficácia horizontal, lembrem-se disso, não é apenas eficácia vertical. O que significa isso? Que não é apenas entre o Estado e as pessoas, mas entre as próprias pessoas. O STF já decidiu isso várias vezes. Então, outra questão importante. Nós estamos sendo assim, bastante breves, a gente tinha que ser mais profundos, mas não dá. É apenas uma revisão. Voltando à questão dos sistemas, lembra que é um sistema global e os sistemas regionais e o sistema nacional aqui no Brasil. Os documentos internacionais, eles são de caráter geral, ou seja, que protege todas as pessoas, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e tem alguns documentos que são de caráter específico, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança, é específico para a criança, a Convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher, para as mulheres. Falando sobre a Declaração Universal, existe uma discussão se ela tem força vinculante ou não. É importante saber que no entendimento atual, ela tem sim força vinculante, ela é baseada em princípios, nos costumes universais. Vou passar agora, já vou chegar um pouco, então vamos falar um pouco mais, que é o mais importante para vocês, porque vai cair dos tratados internacionais. A gente poderia falar do Pacto Internacional, mas o mais importante deles, que é o que mais cai, é o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ela é de 1969. Ela não se confunde com a Declaração de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que é uma declaração logo que foi criada a organização em 1948. Ela não se confunde. A Convenção ela é de 1969 e ela foi aceita pelo Brasil em 1992. Uma questão extremamente importante. Vocês se lembram do regramento diferenciado dos tratados internacionais? Os tratados internacionais no Brasil, eles têm 3 status, vamos dizer assim. Vocês se lembram disso? Eles têm valor de Constituição, ou valor de emenda constitucional, ou eles compõem o bloco de constitucionalidade. Pode cair dessas 3 formas. Aqueles tratados que foram aprovados com quórum de emenda constitucional, ou seja, foi aprovado nas 2 casas em 2 turnos por 3/5. Exatamente isso, Igor. Então, até agora, o único tratado que tem esse status é a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse é um tipo de tratado. O outro tratado de direitos humanos, e isso já foi declarado pelo STF algumas vezes, são tratados de direitos humanos com status supralegal. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos ela é tão importante justamente porque ela tem esse efeito acima da lei. Ela está abaixo da Constituição, mas por ser um tratado internacional de direitos humanos, ela tem supralegalidade.
Os demais tratados, eles são natureza de emenda constitucional, exatamente. Esse aí é o da pessoa com deficiência, Elaine. Os demais tratados, eles têm o valor de lei. Os demais tratados que não são de direitos humanos. A transmissão ficou ruim? Tá normal? Tá. Vamos lá. Olha só. Essas questões jurídicas não dá pra gente falar aqui, né? A pessoa que foi mandada embora, não dá, não é o objetivo. Mas vamos lá. A convenção ela tem importância. Lembra da questão do depositário infiel? Ela retirou a eficácia, não da Constituição, porque ela está abaixo da Constituição. Repete sobre a supralegalidade dos tratados. Mihaly. Os tratados internacionais eles têm 3 status no ordenamento jurídico brasileiro. Eles podem compor o bloco de constitucionalidade, eles podem ter valor de emenda constitucional se eles forem aprovados de acordo com o quórum da emenda constitucional. Então, até agora, apenas a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem esse nível. Ou eles podem, como acontece com o Pacto de São José da Costa Rica, ter status... meu Deus, me fala uma coisa. Isso aí não dá para falar, gente. Ou ele pode ter status supralegal, que é o caso da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou os demais tratados que não são de direitos humanos, eles são tratados que eles estão à mesma altura da lei ordinária. Beleza? Então, vamos lá. Uma coisa importante. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela prevê que a pessoa tem direito à vida desde o momento da concepção, em regra, porque há uma discussão se a partir da anidação. Ela fala para... Tá travando até para mim aqui. Ela não entra naquela discussão de quando começar a vida. Ela já fala que é desde a concepção, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Sobre pena de morte, ela fala que a pena de morte está abolida. Nos países que ainda não aboliram, apenas se pode aplicá-la para delitos mais graves. Tá muito ruim?